Bom, pessoal, aqui eu vou apresentar para vocês o slide que eu deixei na plataforma Poríferos e Quinidários. É o início do estudo dos filos dos animais invertebrados, que, como a gente já viu no vídeo anterior, é o conjunto de animais que não possuem coluna vertebral, ou seja, que não tem coluna, certo? E nem ossos. Os poríferos e os quinidários são os primeiros, sempre os primeiros. Isso vocês vão perceber também lá no ensino médio. Lá no ensino médio vocês vão ter acesso a todo esse conteúdo outra vez, ou seja, vocês vão revisar todo esse conteúdo e aprofundar, certo? Ainda mais esse tema, porque por enquanto eu vou só mostrar para vou só apresentar, né, o que é o filo porífera, o que é o filo quinidaria e quais são as principais características de cada um. Quem são os animais que fazem parte de cada um? Filo, pessoal, é o conjunto de animais que tem características semelhantes, certo? Vocês vão perceber aqui todos os animais que fazem parte de um determinado filo de animais invertebrados ou de animais vertebrados, mas no caso agora nós vamos estudar os animais invertebrados. Esses animais eles vão ter o quê? Características semelhantes, são animais com características semelhantes, certo? Esse slide não é meu, é do professor Cauê Costa. O Cauê Costa produziu esse vídeo em 2014, mas ele é muito atual ainda. A gente vai começar a ver algumas imagens dele agora. Ó. Aqui está o primeiro slide, com a capa, poríferos e quinidários, que são os dois filos que a gente vai estudar agora nesse vídeo. E agora o segundo slide já falando sobre o filo porífera, certo? Ou o filo dos poríferos. Esses poríferos, pessoal, poríferos, eles também podem ser chamados de espongiários. Por que eles recebem esse nome, pessoal? Porque pertencem a esse filo todas as esponjas do mar, certo? As esponjas do mar são os animais que vão representar o filo dos poríferos. Além das esponjas do mar, também são classificadas como poríferos os corais, certo? Os recifes de corais que a gente de vez em quando vê na televisão ou no jornal. Os recifes de corais que ficam no mar. O reino desses animais é o animal, certo? Porque é um animal, então o reino dele é o quê? É o reino animal. Se fosse uma planta, seria o reino das plantas. Se fosse um fungo, seria o reino dos fungos, certo? O filo é o porífera. Por que o filo dele se chama porífera, certo? Por que eles se chamam porífera? Porque simplesmente quis se dar o nome a eles de porífera? Não, existe uma razão, certo? E é por conta dessa razão que a gente vai sempre lembrar quais são as principais características de cada um desses animais. Por exemplo, a anatomia, certo? Como é que é o corpo de uma esponja, pessoal? Certo? Aqui está o corpo de uma esponja. A esponja, ela é o quê? Ela é toda furadinha. E aqui no desenho tá mostrando, ó, que a esponja do mar, ela no centro dela, ela é oca. Ela é como se fosse uma planta, ó, que fica grudada em algum objeto, certo? E geralmente esse objeto ele vai receber o nome de substrato. Depois eu escrevo substrato. E aqui a esponja ela é oca. Por que ela é oca por dentro? Para que a água ó, possa passar por dentro dela. Então, ó, aqui a saída da água por cima. Ó. Não só a saída, mas também a entrada também é mostrada aqui, ó. Por onde é que a água entra? Entrada de água. Opa! Entrada de água. Onde é que entra a água da esponja, pessoal? Por meio dos buraquinhos que a esponja tem. Uma esponja do mar, pessoal, ela é muito semelhante àquela esponja que a gente tem em casa. Aquela esponja que a gente costuma utilizar para lavar os pratos. Uma esponja daquela, ela faz o quê? Ela absorve a água. Uma esponja dessa que está no mar, que está dentro do mar, ou seja, que está dentro da água, ela está constantemente o quê? Ela está constantemente absorvendo água, né? Porque todo o ambiente que rodeia essa esponja é coberto de água, é o mar, certo? Então, a água entra por meio desses poros, ó, por todo lugar a água entra. Mas por onde é que ela vai sair? Ela tem uma saída oficial, né? Porque ela não vai sair por todo canto. Ela vai entrar por esses buraquinhos que a gente vai chamar de poros. Ó, são os poros. A água entra por esses poros, né? Por esses buraquinhos que a esponja tem. E vai sair por essa boca aqui de cima, que é como se fosse a boca da esponja, certo? Ó, pelo ósculo, certo? A gente chama essa boca da esponja de ósculo, certo?
Aí aqui ele vai mostrar, ó, que a esponja, o corpo dela é feito de espículas. E o que são essas espículas? Eu não sei se alguém aqui já tomou banho de esponja. Percebe que às vezes fica... A esponja ela meio que deixa a gente meio pinicando, certo? Porque tem umas pontinhas, uns pelinhos, uma coisa assim que fica pinicando na pele da gente. Do mesmo jeito, é porque a esponja que a gente usa para tomar banho, a esponja que a gente usa para lavar os pratos, apesar de elas serem feitas de plástico, certo? Elas são feitas de plástico, elas se baseiam no formato das esponjas do mar. Porque no passado, quando não se existia a esponja de prato, ou a esponja de plástico, essa esponja de plástico que a gente usa para lavar os pratos, que a gente usa para lavar o corpo, ou que usa para lavar um carro, enfim, a gente utilizava as esponjas do mar, essas esponjas aqui, certo? Ó, por isso que o Bob Esponja tem aquele formatinho de esponja de prata. Por quê? Porque as esponjas do mar, um dia, já foram utilizadas para se lavar pratos, o corpo das pessoas, inclusive ainda existem, e é muito caro, certo? A esponja feita mesmo da esponja animal mesmo, ela é muito mais cara que a esponja de plástico. Por quê? Porque é muito mais difícil você catar um bicho desse no mar do que fabricar uma esponja de plástico, certo? Então pronto, a gente tá vendo aqui, vamos revisar quais são as partes da esponja, certo? Ela não anda, ela não respira, ela não corre, certo? A esponja é isso aqui, ela fica aí o tempo inteiro grudadinha no lugar dela, não se mexe, nada. A água entra por meio desses buraquinhos, que a gente chama de poros, e sai por esse buraco que existe aqui na cabeça dela, chamada de ósculo, certo? Ó, como tá mostrando a imagem aqui, tudo bem? As estruturas, o slide vai mostrar quais são as estruturas das esponjas, vai mostrar que ela tem células, ó, que existe uma célula chamada pinacócito, que existe outra célula chamada coanócito, que existe outra célula chamada amebócito e que existem outras células chamadas espículas, certo? Os pinacócitos, pessoal, eles vão revestir tudo isso aqui do lado de fora da esponja, certo? Então, isso aqui tudo é o que? Pinacócito. São células, certo? Nosso corpo é revestido por células. O corpo das plantas é revestido por células. E a esponja, que também é um animal, obviamente o corpo dela também é revestido por células, certo? Ó, o corpo de todo animal, de todo ser vivo do planeta Terra, ele é constituído de quê? De células, certo? Ó, o corpo de todo ser vivo existente no planeta Terra, ele é constituído por uma única célula ou por duas ou mais células. Ó, por uma única célula, no caso das bactérias, dos protozoários, ou por duas ou mais células, como é o caso nosso. Nosso corpo, por exemplo, tem trilhões de células, certo? Mas tudo bem. A esponja, ela também tem muitas células, certo? E essas células, elas recebem esses nomes. Pinacócitos, que vão revestir ela por fora. Os coanócitos, que são células flageladas de revestimento interno, forram o átrio. Ó, o átrio, pessoal, é essa parte interna da esponja, certo? Ó, do lado de fora, tudo é pinacócito, certo? Ó, lá dentro existem os coanócitos, certo? Essa parte aqui é um recorte de como é a esponja por dentro. Então, por fora, ela tem um tipo de célula que forma um determinado tipo de tecido, e por dentro é outro tipo de célula que forma outro tipo de tecido, certo? Do mesmo jeito a gente, do lado de fora da nossa pele é uma coisa, por trás dela é outra coisa completamente diferente. Por fora, a nossa pele a gente chama ela de epiderme. Se a gente virar ela para o outro lado, a parte interna da nossa pele a gente chama de derme, certo? Epiderme porque fica do lado de fora e somente derme porque fica para dentro. Amebócitos são células móveis localizadas entre as camadas de pinacócitos e coanócitos que exercem várias funções nas esponjas, ou seja, são células que ficam entre as de fora e as de dentro, são células intermediárias, certo? E as espículas, que são esses espinhos que a gente costuma sentir, fazendo aqui imaginando, né, que essas esponjas que a gente usa para tomar banho são esponjas
do mar, né? Esponjas verdadeiras, não são esponjas de plástico. São esses espinhos que a gente costuma sentir, certo? Ó, quando a gente toma banho com elas. Só que o espinho da esponja do mar, ele é feito de quê? Ele é feito de pedra mesmo. Então, ó, calcário ou sílica, certo? Por isso que é um espinho mesmo, é um espinho que fere, que corta. E eles atuam na proteção da esponja. Por quê? Porque ferindo e cortando é que eles vão evitar que um predador destrua a estrutura da esponja, certo? Então, basicamente é isso. Ó. O filo dos poríferos, eles são compostos por animais espongiários, ou seja, quase todos são esponjas ou são muito semelhantes às esponjas, até mesmo o coral, só que o coral é muito mais duro do que a esponja do mar, só que a estrutura dele é muito semelhante à da esponja. A esponja, ela não tem sistema respiratório, ela não tem sistema respiratório, não tem sistema circulatório, não tem sistema digestivo e ela também não tem, pessoal, sistema reprodutor, certo? Ó. Aí aqui nesses slides a gente vai ver como é a reprodução e a digestão desses animais, já que eles não têm um intestino, eles não têm estômago, eles não têm boca, como é que eles vão digerir os alimentos que eles, do qual eles se alimentam, certo? Ó, eles precisam obter energia do ambiente, então como é que eles obtêm essa energia? Aí aqui ele vai mostrar ó, que a água, ela entra pelos poros, ou seja, por esses buraquinhos que existem na esponja, e algumas partículas de alimento são capturadas pelo flagelo de coanócitos, que são aquelas células que ficam no interior da esponja, certo? Ó, fagocitadas enquanto a água sai pelo ósculo. O processo final da digestão é realizado nos amebócitos. Meu Deus do céu, não entendi nada. Né, ó? A água entra pelos poros, algumas partículas de alimento são capturadas pelo flagelo de coanócitos, fagocitadas enquanto a água sai pelo ósculo. O processo final de digestão é realizado pelos amebócitos. Meu Deus, não entendi nada. Basicamente é isso, pessoal. Ó, a água, ela vai entrar por esses buraquinhos que existem na esponja, certo? Ó. Passando por esses buraquinhos, essas células que existem na parede da esponja, certo? Essa parede, vão absorver alguma coisinha, algum alimento que passe por ele, e depois disso a água, ela vai sair por onde? Por essa saída que está sendo mostrada aqui no desenho, ou seja, a esponja, como é que ela vai se alimentar? Por meio de alguma coisa que passe por essas paredes dela, que a água vai deixando, certo? Isso aí que fica nas paredes dela, que é filtrado por ela, né? Aquilo que é filtrado por ela, é que vai servir de alimento para ela, mas ela não tem sistema digestivo, certo? Diferente da gente. E a reprodução das esponjas, como é que ela é? Ela é uma reprodução, pessoal, assexuada. O que quer dizer uma reprodução assexuada, pessoal? É aquela reprodução na qual não precisa de troca de gametas, ou seja, tá aqui a esponja, ó, bonitinha, tá aqui a esponja, certo? Ó. Dessa esponja vai nascer um broto, ó. O brotinho nasceu, certo? Nasceu um bracinho aqui na esponja, certo? Ó. Depois esse brotinho, pufo, vai cair e vai se colar a algum substrato, certo? Porque a esponja, ela tá aqui, pessoal, em cima dessa superfície, certo? Mas ela não tem raiz. Ela tá aqui em pé, bonitinha, colada de certa forma, mas é como eu tô dizendo, ela tá só colada, ela não tem raiz, ela não tá fixa a esse substrato, ela pode ser carregada pela água também, certo? Ó, então, voltando aqui, tá aqui a esponja. Na esponja nasce um brotinho, certo? Um brotinho, cresce esse brotinho. Esse brotinho, pufo, se descola, né, da esponja mãe. E ele cresce, ó, ele cresce separado, ele vai crescer e vai ficar do mesmo tamanho dela. Ele tá aqui pequenininho, ele vai crescer e vai ficar tão grande quanto ela. E quando ele crescer, ele vai dar origem a outros brotinhos, certo? Porque não precisa necessariamente só ser um brotinho só na vida inteira da esponja, não. São muitos brotinhos, certo? E aqui também existe a reprodução sexuada, ou seja, onde existe a troca de gametas. Mas como é que a esponja se reproduz trocando gametas, certo? Ó, o que acontece é o seguinte. Pronto, ó. Tá aqui a esponja adulta, certo? Ó. Ela tem um óvulo, certo?
Esse óvulo, ele é liberado na água, certo? Outra esponja, porque tem a esponja feminina, vocês estão vendo aqui, ó, são duas esponjas, certo? Existe uma esponja feminina e existe uma esponja masculina, certo? A esponja feminina, ela libera o óvulo, certo? Ai não, peraí que eu tô confundindo. A esponja feminina, ó, ela tem aqui o óvulo, certo? O óvulo tá aqui, do mesmo jeito que qualquer outro animal do gênero feminino, certo? Ele tem um óvulo, tá aqui o ovário da esponja. E aqui estão os espermatozoides da esponja masculina. Então, o que acontece? Esses espermatozoides são lançados na água, chegam até o óvulo da esponja feminina, os dois se unem, e aí o que acontece? É liberada o resultado da união dos dois, ou seja, o zigoto aqui, que é uma larva, a gente chama de larva. Essa larva ela vai crescer, vai se desenvolver e vai se assentar no chão. Nesse assentamento ela vai crescer, até dar origem de novo a uma esponja adulta. É do mesmo jeito das plantas, certo? Também existe a planta feminina, a planta masculina, e quem fica jogando essas células reprodutivas para lá e para cá geralmente são as abelhas, as formigas, certo? Que levam para lá e para cá. Então, basicamente é isso, ó. A esponja, por mais que ela seja um animal, vocês percebem que ela é um animal bem simples. É basicamente isso que ela faz, certo? Já os quinidários, que é o segundo grupo que a gente vai estudar agora, também pertencem ao reino animal, né? Porque, como eu já falei, são animais. A gente encontra aqui as águas-vivas, a gente encontra aqui mais águas-vivas, a gente vai encontrar também as caravelas nesse grupo, certo? Ó. Então, todo animal assim que dá choque no mar, ele é chamado de quinidário, certo? Então, água-viva, ela é muito conhecida por queimar, certo? Queimar banhistas na beira da praia. Por que elas são conhecidas por isso? Por conta do número muito grande de acidentes que elas provocam em função dessa célula que ela tem, que é o quinidoblasto, certo? Ou quinidócito, certo? Todos os quinidários, pessoal, eles têm quinidócitos, por isso que o nome deles é quinidário. E o que é um quinidócito, pessoal? São células especializadas na captura de alimento e defesa contra o agressor. Como é que um quinidário se defende do agressor? Provocando queimaduras nele, certo? Ó, provocando queimaduras nele. Então, deixa eu ver aqui, ó. Águas vivas. Notícias. Ó, nos Estados Unidos, homem se depara com água viva de 1 metro. Bombeiros alertam para os riscos de queimaduras por águas vivas. O número de águas vivas nas praias de Fortaleza pode aumentar entre outubro e o final do ano, né? Acidentes com águas vivas e caravelas aumentam em temporadas de ventos. Corais são animais, rochas ou plantas? Aí vai, ó. Que mais? Toxinas produzidas por anêmonas de tubo têm potencial farmacológico. Centenas de águas-vivas são vistas no litoral do Rio de Janeiro. Veja o vídeo. Anêmonas são esses animais aqui. Cadê a imagenzinha dela? Pronto, isso aqui é uma anêmona, certo? Anêmona do mar. Bonitinha. Então, esses animais, pessoal, eles são conhecidos por quê? Por provocarem queimaduras. E quem provoca a queimadura desses animais são essas células que eles têm, que é chamada de quinidócito, certo? Porque esses quinidócitos, eles liberam uma toxina e essa toxina, ela queima a pele do agressor, certo? Esse agressor pode ser um animal que realmente tem a intenção de ferir a água-viva, né? De ferir esse animal, a caravela ou a anêmona do mar, certo? Ou pode ser simplesmente um banhista inocente que estava por ali e o animal simplesmente se defendeu, certo? Se defendeu por conta da aproximação desse banhista, certo? Então, são os quinidócitos, pessoal, que vão provocar as queimaduras conhecidas, que a gente já conhece, né? Que são noticiadas o tempo inteiro, que são provocadas por esses animais, certo?
Aí a reprodução deles é a seguinte, ó, tá aqui o corpo deles, ó, ele tem uma boca, tem tentáculos, aí tem a pele de fora, que é a chamada ectoderme, certo? Às vezes a gente se assombra, meu Deus do céu, ectoderme, o que é ectoderme, pessoal? É só a pele, certo? É a pele do animal, certo? A endoderme é como se fosse o tecido do meio. A mesogleia, ele vai dizer que porque esse animal é meio mole, né? Então ele tem uma geleia no interior dele. Então mesogleia é esse gel que ele tem por dentro dele. E a cavidade gastrovascular, que é o quê? É o abdômen, certo? É o abdômen do animal. A gente também tem a região gastronômica, sei lá. A gente também tem uma região gastro, certo? Que é essa região nossa do abdômen. A dele, a gastrovascular, é a gastrovascular também. A nossa região gastrovascular, pessoal, é essa regiãozinha do abdômen, certo? A região deles também, ó. O gastrovascular é como se fosse o abdômen dessa, por exemplo, aqui a anêmona do mar, certo? Já na medusa, certo? No formato, na medusa, o que acontece é o seguinte, na medusa não, na água-viva, certo? Ó, ele também tem ectoderme, endoderme, mesogleia, que é a geleiazinha, tentáculos e boca, ou seja, e cavidade gastrovascular. É a mesma coisa desse outro, que muda de um para o outro é o quê? É o formato. Porque alguns animais, alguns quinidários terão formato de pólipo, certo? Ele chama pólipo, certo? Ou seja, que a anêmona do mar, ela tem esse mesmo formato, ou um formato muito semelhante, né? Ao formato de pólipo, certo? Então, uma anêmona do mar, ela é classificada como pólipo, certo? E uma água-viva, por exemplo, certo? Aqui a água-viva, ela é conhecida como medusa, certo? Ela é medusa porque tem formato de medusa. O que é formato de medusa? É esse formatinho aqui de cabeça para baixo com os tentáculos voltados para o chão, para baixo, né, para o chão. Já o pólipo não, os tentáculos eles ficam para cima. Metagênese é o processo reprodutivo que consiste na alternância de formas corporais durante a reprodução. Ele vai mostrar o que a esponja do mar, por exemplo, ela pode mudar de formato durante a vida dela. Então, por exemplo, aqui, ó, nós temos duas medusas, né? Enfim, duas águas vivas adultas, cadê meu Deus? Uma tem, pronto, ó. Uma é feminina e a outra é masculina, certo? Ó, uma é macho e a outra é fêmea. Aí essa daqui produz os gametas femininos, essa produz o gameta masculino. E elas duas lançam esses gametas na água. Esses gametas se juntam, formam o zigoto. Esse zigoto se divide e cresce, né? Até formar o quê? Uma larva. Essa larva se fixa ao chão e começa a crescer. Começa a crescer, começa a crescer, começa a crescer. Que cresce, ó. Várias esponjinhas, ou várias águas vivas vão nascer desse pé. Então, olha como é engraçada a reprodução das águas vivas, ó, desses dois indivíduos aqui, ó, água viva macho, ou água viva fêmea, certo? Essa aqui é a fêmea, e água viva macho, as duas deram origem, ó, a essa plantinha que ficou fixada ao chão. Dessa plantinha, pessoal, que cresceu, nasceram, eu não vou dizer que uma, nem duas, nem três, nem quatro, ó, mas cada bloquinho desse aqui, pessoal, a imagem não sei se está muito clara, mas cada bloquinho desse aqui, pessoal, é uma água viva nova, ou seja, aqui tem no mínimo umas 50 novas águas vivas, certo? No mínimo, certo? Então é muito interessante a forma de reprodução das águas vivas, certo? Isso aqui funciona com quem? Com as medusas, ou seja, com as águas vivas. Já o animal como a anêmona, ela tem uma reprodução diferente. Como é que é a reprodução delas, certo? Não, tá errado. Não tá certo, é assim mesmo. É a mesma reprodução, certo? É o mesmo sentido de reprodução. Tudo bem? Aí pronto, a epiderme, como eu já falei, a camada externa de células, ou seja, a pele de fora. A gastroderme é essa parte onde fica a cavidade intestinal, ou seja, o abdômen, onde ficam as vísceras do animal. A mesogleia, essa gelatina que fica
entre uma pele e outra, né, que dá a ela essa moleza toda do corpo dela. E os quinidoblastos são essas células que fazem o quê? Que contêm as toxinas, toxinas que provocam as queimaduras em quem toma banho em regiões com esses animais, certo? É tipo um gancho, e esse gancho ele faz o quê? Ele espeta o veneno na pele de quem se aproxima desses animais ou que tenta de alguma forma atacar esses animais. A digestão deles, ele tem uma cavidade gastrovascular. Essa cavidade gastrovascular é onde é realizada a digestão desses animais, assim como na gente. Só que a gente tem órgãos que fazem esse trabalho, como é o intestino, o estômago, certo? A reprodução deles também pode ser assexuada. Tá aqui. A reprodução assexuada, pessoal, delas é como acontece aqui com as anêmonas, certo? Animais. Cadê, meu Deus? Como é que é? Aqui você tem. Nem é. É a mesma coisa, sexuada, certo? Tá aqui, como é que a anêmona se produz, certo? Tá aqui a anêmona fêmea, a anêmona macho. Aí eles jogam ali as células, né, os espermatozoides e os óvulos na água. Eles dois se juntam e aí forma um zigoto, bem aqui na plantinha, certo? Essa plantinha ela vai crescer aqui no cantinho da outra e vai se desgrudar, como acontece nas esponjas, com a diferença que a esponja não faz isso, certo? E apesar das hidras apresentarem fecundação interna, os animais do filo quinidário, fecundação geralmente é externa, ou seja, do lado de fora, certo? Tudo bem? Então vamos voltar aqui, vamos revisar aqui bem ligeirinho. Poríferos são esponjas do mar, certo? Esponjas do mar. O que vocês precisam saber? Eu preciso me preocupar em decorar o que é amebócito, o que é coanócito, o que é quinidócito? Não, certo? Pelo menos não por enquanto. Lá no ensino médio talvez vocês precisem. O que vocês precisam saber basicamente é o que são esses animais e quais são as principais características dele, que é o que eu vou dizer agora para vocês, certo? Eu quero saber o que é um porífero. São animais que têm o corpo similar ao de uma esponja, certo? São esponjas do mar, certo? São esponjas do mar. Como é que uma esponja do mar se alimenta? Da água, certo? A água fica passando ali por dentro dela e alguma coisa que fica presa ali no meio do tecido do corpo dela é aquilo ali que vai servir de alimento para ela. Eu só preciso saber disso, certo? De esponjas E a forma de reprodução delas, que é de quê? Por brotamento, ou seja, ela só dá brotinhos, ela não tem troca de gametas, acontece, mas eu não preciso saber, pelo menos não por enquanto, certo? Os quinidários, pessoal, precisam entender só que quinidários são animais que provocam queimaduras, que vivem no mar e provocam queimaduras. É o caso das esponjas do mar, ou no caso, desculpa, não é esponja do mar, é o caso das águas-vivas, é o caso das hidras, isso aqui é uma hidra, certo? É o caso das águas-vivas, é o caso da hidra, é o caso da caravela, e é o caso da caravela e é o caso da anêmona do mar, certo? Certo? Então é o caso das águas-vivas, é o caso da hidra, da caravela e da anêmona do mar, tudo bem? Então eles eles provocam queimaduras. Basicamente é isso, o que vocês precisam saber é basicamente isso, certo? As características principais e que existem um filo chamado porífero, que é o filo onde as esponjas do mar estão integradas, ou seja, elas pertencem a esse filo chamado porífera, e os quinidários, que são esses animais que provocam queimaduras, certo? São classificados como quinidários, certo? Lá no ensino médio vocês vão ver talvez essa anatomia deles mais específica, mas isso aqui é conteúdo mais para quem está no ensino superior, cursando biologia. Aí você precisa focar e entender realmente tudo, como é que é a anatomia detalhada desses animais. Mas por enquanto vocês não precisam, só mesmo superficialmente conteúdo, certo? E essa aula aqui ela é produzida para o 3º ano do ensino médio, certo? Então, até o próximo vídeo. No próximo vídeo eu vou falar sobre os vermes. Os vermes, sim, são muito importantes. Por quê? Porque os vermes, eles provocam várias doenças que a gente tem que encontrar maneiras ou
de criar comportamentos para evitar essas doenças, certo? Até a próxima!